Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um Respirar 9, a nossa iniciativa de debate no âmbito da campanha Trabalhar para Viver. Desta vez tenho comigo um conjunto de líderes de várias áreas da nossa economia. À minha esquerda tenho Sofia Parente, diretora da Santa Casa Misericórdia de Torres Vedras. À minha direita, Emília Lourenço, gestora da clínica Interagir. Novamente à minha direita tenho Alexandra Gomes, diretora financeira, sócia das Tintas Solac. E finalmente Guilherme Gomes, diretor do Cine Teatro de Torres Vedras. Eu, antes de iniciar a conversa, vou, como habitualmente, dar-vos um pouco o contexto de porque é que estamos aqui sentados e porque é que este assunto para nós é importante e todos os anos fazemos esta campanha. Porque, de facto, em Portugal vive-se muito para trabalhar, em lugar de trabalhar para viver. E para vos dar alguma noção do que é que estamos a falar, nós trabalhamos em Portugal em média 39 anos, na União Europeia trabalha-se 37, trabalhamos mais 6 anos, quase mais 7 anos que os italianos, por exemplo. Nós, em Portugal, temos uma produtividade de 72% abaixo da média da União Europeia. E há 6 anos que a nossa produtividade está a cair. Portanto, não é por trabalhar mais que trabalhamos bem, e isso tem a sua carga própria. E depois um número final, que é um número redondo, há 40 anos que nós temos um horário de trabalho de 40 horas. 40 anos, 40 horas por semana. Portanto, não muda a legislação, a produtividade mantém-se em queda, trabalhamos muitas horas estes números são apenas números, mas podem nos levar um pouco a refletir sobre as razões mais profundas disso. O meu desafio para vós hoje é precisamente refletirmos a partir destas realidades, pensarmos em que medida é que vocês, enquanto gestores, mas também enquanto líderes de equipas, estão a lidar com esta realidade, como é que proporcionam a vocês próprios e às vossas equipas espaço de respiração, de liberdade, para equilibrar o trabalho com a vida pessoal, como é que incutem produtividade e como é que essa produtividade pode ser um fator de liberdade também para depois a vida pessoal. E, portanto, eu iria começar talvez aqui, por razões de estritamente de proximidade, pela Sofia, no fundo, como é que estes dados e este tema mexe consigo e como é que isso se encaixa na sua filosofia de trabalho, na sua filosofia de vida? Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Eu diria que estávamos a falar há pouco, na minha filosofia de vida faz todo sentido. Eu mudei de área profissional há cerca de 11, 12 anos, precisamente porque não queria trabalhar para viver, queria apenas trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Eu venho da área do direito, multinacionais, e portanto decidi vir para a área social. Também precisamente por isto. Já que tive tanta oportunidade, por que não dar aqui uma outra visão? Na Misericórdia, nós estamos numa fase com uma mesa administrativa nova, na função e nova também em idade, e portanto aqui alinhamos muito esta questão ao nível das pessoas, dos recursos humanos das pessoas. As pessoas têm vida, as pessoas fazem parte da organização, as pessoas são tão importantes quanto os nossos utentes. E portanto estamos a trabalhar com muito cuidado na forma de fazer alterações profundas na forma como as pessoas se relacionam com o trabalho, se relacionam com a instituição e se relacionam uns com os outros. Numa instituição como a Santa Casa, que tem a partir de um perfil de serviço à sociedade, por assim dizer, como é que isso como é que acha que se deve gerir isso? Ou seja, o setor social pode ficar um pouco consumido pela sua ambição e sacrificar algumas condições e liberdades individuais do trabalhador? Não pode. Nós não podemos cuidar dos outros se não cuidarmos dos nossos, e os colaboradores são também os nossos. Portanto, eu acho que é claro que há funções em que é mais fácil adaptar, por exemplo, um horário de trabalho,
do que outras. Quem está no cuidado direto com um idoso ou com uma criança não pode, agora vou precisar de pensar por aqui, aumentar a minha criatividade, espero que eu já volto. Mas a nível das lideranças, aí sim, aí sim. E quando nós começarmos a trabalhar isso, nós também percebemos que para o colaborador também é possível. A pessoa precisa de ir ao médico, vai ao médico. Não tem de estar ali com o horário contado, com o tempo contado, precisa de ir a uma reunião do filho, que tem filho na escola. Nós temos de nos adaptar, temos de conseguir dar estas respostas aos nossos colaboradores. Têm de ser ambientes de trabalho seguros, responsáveis, autónomos, em que cada um tem o seu papel e o seu papel é importante e relevante na instituição. Muito bem. Eu saltava agora para o setor privado e para uma clínica, neste caso. Emílio Lourenço, como é que, enquanto gestor de uma equipa do negócio privado, que tem uma pressão, às vezes, que não é tão sentida pelo setor social, que é a pressão de ter que faturar num regime competitivo, como é que sente individualmente essa pressão sobre si, enquanto líder, e como é que gera isso depois na relação com quem colabora consigo, com os seus prestadores de serviços, com os seus colaboradores? Como é que essa pressão é gerida do equilíbrio vida-trabalho e em relação a essa pressão? Bom dia a todos, obrigada também pelo convite. Efetivamente, começo por dizer que não é fácil, são desafios bastante grandes e penso que, acima de tudo, tem que haver alguma criatividade e alguma permeabilidade das estratégias a adotar, em conformidade também com as pessoas que estão a trabalhar e a colaborar connosco. Enquanto líder e gestora da clínica, enquanto diretora, eu acho que é também muito difícil para mim conciliar o viver para trabalhar ou trabalhar para viver, porque efetivamente existem essas pressões todas de, ao final do mês, termos que ter um conjunto de necessidades financeiras satisfeitas para que o negócio possa ser sustentável e crescer, não é? Efetivamente, eu própria, agora no início, abdico um bocadinho do meu tempo e da minha liberdade individual em prol desse negócio que eu resolvi montar. Em relação aos colaboradores, a estratégia que eu tenho adotado é permitir-lhes e dar-lhes a liberdade de eles poderem investir também na clínica em benefício próprio, ou seja, serem eles a terem ideias, implementarem as suas próprias ideias, poderem sentir que estão a acrescentar alguma coisa à clínica, mas também a eles próprios, criar aqui alguma motivação para que eles sintam que podem ser uma mais-valia, quer para a clínica, quer também para si próprios, a nível pessoal e profissional. Ou seja, no fundo, o próprio colaborador sentir que tem algo a acrescentar e tem liberdade e espaço de manobra para propor coisas novas. Exato. Eu ia aproveitar a sua intervenção muito rapidamente e não queria transformar esta conversa numa conversa muito técnica dessa área, mas sei que é da área da psicologia e no trabalho fala-se muito precisamente disso. Portugal tem elevados índices de burnout, portanto, pessoas que, lá está, vivem para trabalhar e, portanto, não conseguem gerir isso. Isso depois reflete-se em grande absentismo. Por outro lado, também se reflete no chamado presentismo. As pessoas estão, mas não estão. Estão com a cabeça no outro lado. E lá está. E voltamos à produtividade. Uma pessoa que não está presente não produz, não é produtiva. Está só a picar o ponto das milhares de horas que é suposto cumprir por ano. Aqui, pondo agora um bocadinho o seu chapéu também de psicóloga, como é que acha que este género quais são as relações que existem entre estes diferentes fenómenos e como é que os gestores podem mitigar estas questões de burnout, presentismo, absentismo? Como é que estas dinâmicas como é que podemos fazer um curto-circuito nestas dinâmicas? Cada vez fala-se mais em autocuidado, não é? E bem-estar psicológico em várias áreas, quer a nível do desporto, a nível da profissional. E efetivamente eu acho que nós estamos cada vez mais despertos para esta necessidade de cuidarmos de nós mesmos, não é?
Por exemplo, nós desenvolvemos também na clínica alguns workshops de autocuidado e proporcionamos a outras instituições, quer a nível particular, quer privado, momentos de reflexão sobre o que é isto do autocuidado para aquele conjunto de pessoas que está a trabalhar naquela dinâmica, com aquela população ou com aquela tipologia de trabalho. E penso que, efetivamente, as teorias e as práticas do autocuidado devem ser amplamente replicadas no local de trabalho de cada um, na conversa com cada um. Um líder também tem que ter momentos individualizados com cada um dos seus colaboradores, para além das dinâmicas de grupo que às vezes proporcionamos, para perceber se essas estratégias de autocuidado estão a ser colocadas em prática pelo próprio colaborador. E desta forma podemos tentar mitigar esses efeitos de burnout e até minimizar o impacto que o burnout ou efeitos adversos relacionados com o mesmo podem ter na produtividade, quer do próprio, quer da empresa. Portanto, o autocuidado individual é compatível com o cuidado das equipas e o cuidado das organizações. Completamente. Okay. Virando agora a conversa um pouco para uma organização completamente diferente, do setor cultural público, neste caso, Cine Teatro. Guilherme, isto que está a ouvir ecoa em si enquanto alguém que tem uma organização com características distintas, mas no entanto se calhar com alguns problemas comuns, estamos a falar. Acho que há problemas que são transversais, ou há dores que são transversais. Estava a ouvir e estava a pensar, bom, primeiro há que dizer que no Teatro Cine e de Torres Vedras há na verdade, no que diz respeito à gestão, digamos assim, das pessoas que trabalham naquele equipamento, há uma pessoa responsável por essa parte ainda mais do que eu, que é a Cristiana Vaz, que é responsável da área na Câmara Municipal. Eu, como diretor artístico, a forma como posso intervir ou afetar a vida das pessoas que trabalham naquele equipamento é através das escolhas que faço para a programação, ou seja, a forma como programo, como entendo a direção artística daquele equipamento. E um equipamento como o Teatro Cine tem pelo menos duas escalas, que é a escala do território, em que se insere, portanto, das respostas que tem de dar a um território que tem estas características, tem este número de pessoas a viver nele, esta multiplicidade de mundividências, de expectativas em relação àquilo que o teatro pode ser, e depois tem a escala do próprio teatro, da equipa do teatro, da dimensão do teatro, e muitas vezes a direção artística, o trabalho da direção artística acaba por encontrar um equilíbrio entre estas duas escalas. Haverá mais escalas, mas há estas duas principais no que diz respeito à vida das pessoas que trabalham naquele equipamento. Porque se só tivermos como foco a escala do território, inevitavelmente as pessoas vão consumir-se para dar resposta ao território. E não sendo um equipamento de ação social, é um equipamento com uma pertinência social, com uma dimensão social, porque faz parte da sociedade e as pessoas têm a expectativa de que aquele teatro esteja a funcionar. E o teatro, de facto, tem de dar resposta às expectativas das pessoas. Uma coisa que é interessante também refletir a propósito do teatro, a partir do teatro e ouvindo o que estão a dizer, é o teatro tem, inevitavelmente, muita atividade. Todas as semanas temos espetáculos. Às vezes temos mais do que um espetáculo por semana. Quando cheguei ao teatro, havia uma sensação quase de festival permanente, no sentido de haver uma resposta a esta escala do território que era tão completa, que havia muitos espetáculos, para uma equipa que é muito pequena. Neste momento estamos a fazer um trabalho de desaceleração, de redução de propostas, e para tentar intensificar cada uma destas propostas. E, por exemplo, planeando o próximo ano, eu vou recolhendo propostas de espetáculos, ideias que tenho para a programação, mas a primeira coisa que fiz, antes de começar a distribuir alguma coisa do calendário, primeiro foi
encontrar os feriados e os momentos em que não é oportuno estar a programar as coisas, as dinâmicas da própria Câmara Municipal, as festividades. Mas a primeira coisa que fiz foi convocar a equipa técnica do teatro para percebermos quando é que o teatro podia respirar durante o próximo ano. E a primeira coisa que construímos para o próximo ano, a primeira coisa que programámos foram bolsas de respiração, para precisamente nos podermos sentar todos, enquanto equipa, a conversar sobre o que é que o teatro pode ser, a inventar formas de fazer a programação, de fazer, não só de pensar a programação, mas de pôr em prática. E, portanto, de facto, não é fácil, como têm dito, não é uma tarefa fácil. Eu creio que, neste momento, a minha balança da vida pessoal e profissional está desequilibradíssima. Eu creio que à noite durmo com o Teatro Cine. Mas também porque há fases, há momentos que são fases. Neste momento estamos a preparar o próximo ano e na verdade, um ciclo de 4 anos que aí vem, e então uma pessoa está muito mais debruçada sobre estas questões. Mas há pouco dizia uma coisa muito, muito importante, que é que se podia colocar numa frase, que é preciso também saber cuidar de quem cuida. E no teatro é preciso saber cuidar das pessoas que cuidam do teatro. E isso é um grande desafio para a direção artística, porque também a direção artística o que quer é apresentar espetáculos. A minha vontade era poder partilhar com todas as pessoas os espetáculos maravilhosos que vou conhecendo, que me vão aparecendo. Mas, de facto, é preciso um equilíbrio. Eu vou pegar em 2 ideias suas que me parecem interessantes. Por um lado, a ideia de que nem sempre a quantidade é qualidade. Às vezes é preciso fazer um pouco menos para fazer melhor. E isso é casado também com os tais espaços de respiração, para refletir, para pensar, para estar em equipa. E provavelmente as duas coisas alimentam-se uma à outra. Ou seja, só podemos ter mais qualidade se também tivermos espaço de paragem. E queria perguntar ali à Alexandra como é que numa empresa que está num mercado altamente competitivo, não é? Imagino que seja um mercado bastante competitivo, como é que, entre aspas, vocês podem dar ao luxo, entre grandes aspas, porque não é claramente um luxo, pode ser uma estratégia produtiva, vocês conseguem dar só o luxo de fazer estes momentos de respiração, vocês podem dar só o luxo daqui e ali, não trabalhar tanto para a quantidade e trabalhar para a qualidade. Como é que fazem isto? De facto não é muito fácil, mas tentamos, de certa forma, que isso aconteça. Portanto, temos claro que, como uma organização de trabalho, temos que chegar ao final do ano e as coisas têm que acontecer e tentamos que isso aconteça, passa a redundância. Portanto, estamos ligados já à construção civil, neste caso somos uma fábrica de tintas, é de facto muito competitivo, mas existe neste negócio uma época alta e uma época mais baixa. Portanto, o que nós fazemos é tentar que na época mais baixa se faça um bocadinho esse equilíbrio, passamos a ter momentos em que possamos olhar mais para dentro e ver naquilo que podemos melhorar. Começámos por isso, somos uma empresa familiar, tentamos continuar com esse espírito, há muita proximidade entre todos os colegas, isto continua-se a sentir ao fim de 20 anos. Não há tantas formalidades, se sabem a preocupação de se tem uma reunião do filho, ter que avisar uma semana antes, porque senão vai correr mal, isso não é necessário. Pode avisar de véspera, todos sabem, desde que garantam a sua posição, as suas funções, se aquilo estiver garantido, basta dizer da parte da manhã para acontecer tarde e as coisas funcionam. E o que eu estava a dizer da época alta e época baixa, portanto, somos das tintas, é claro que no verão é que as coisas são mais apertadas, tem que se fazer mais o material sempre à rua, porque é nessa altura que se pinta. Então, depois nós dizemos, a seguir ao verão, vamos ter aí um dia só para nós. E isso acontece todos os anos. Nós até chamamos que é o dia da solar que nós saímos todos, um dia inteiro por nossa conta e que nos divertimos. E há muito bom ambiente dentro da organização, é claro que não se suspeita por dizer isso, mas é verdade, e isso também tem que se trabalhar, e nós tentamos sempre limar as coisas de forma a que
de forma que as coisas aconteçam bem. No que diz respeito ao equilíbrio profissional e pessoal das pessoas, só tenho pena que, dada a atividade da empresa, não seja possível enverdar, por exemplo, um regime híbrido, mas não dá. Portanto, nós temos que produzir, nós temos que estar na fábrica, nós temos atendimento ao cliente também, temos que estar lá. Portanto, isso não é possível, mas estamos sensíveis para essas questões. É importante que as pessoas passem mais tempo em casa com as suas famílias e a dedicar àquilo que gostam. E no que diz respeito àquilo que são as minhas funções, as funções de chefia, pronto, eu também estou com o meu pai, estão completamente desequilibradas, porque entro com a primeira e quinta, saio com a última ou depois da última, mas pronto, é assim. No vosso setor, é um setor nesse aspecto, acaba por ter uma maior rigidez, porque vocês não estão na esfera tanto dos serviços, estão mais na esfera dos produtos e da produção. Nesse aspecto, vocês são uma empresa mais clássica, nesse aspecto. Essa rigidez, vocês sentem, por exemplo, que lá está, sendo rígido e não permitindo esta liberdade de movimentos que a área dos serviços permite, isso dificulta-vos depois, por exemplo, o recrutamento e a retenção das pessoas. Depois fala-se muito que as novas gerações querem essa liberdade de movimentos. Vocês têm tanto um negócio que é mais rígido por natureza, e isso não vos dificulta o recrutamento? Por causa da experiência que nós temos tido na empresa, não. Nós temos colaboradores desde sempre. Temos colaboradores que estão desde o início. Portanto, mas mais recentemente, nas novas entradas? As novas contratações, se calhar, nem tanto. Vimos a sentir esse movimento neste passado mais recente, é certo. Se calhar há 5 anos esta parte a coisa já não é bem assim. Mas ainda assim, podemos dizer que temos uma baixa rotatividade. Portanto, isso denota, de certa forma, eu acho que as pessoas se sentem bem. A liberdade, que é o tema deste ano, da nossa campanha, e usava este conceito tão vasto para lançar uma ronda final, que é como é que hoje em dia a liberdade, no contexto do trabalho, liberdade de horários, liberdade de autoexpressão, de ideias para a organização, como é que esta liberdade pode ser ou não um fator também de produtividade, e pode ser um fator também de maior retenção de talento e de equilíbrio entre vida e trabalho nos colaboradores. Ou seja, muita liberdade, pouca liberdade, que tipo de liberdade, como é que este ingrediente pode ser posto no cozinhado da gestão das vossas organizações. Começava aqui de volta. Não é fácil. Mais uma vez, acho que depende muito da função que cada um ocupa e desempenha nas organizações. Liberdade de expressão, totalmente. Eu acho que organizações, instituições em que os colaboradores se sentem seguros para se expressarem, para darem uma ideia, para dizer isto não está bem, fazendo desta forma seria bem melhor, aumentam o sentido de pertença, e quando nós nos sentimos úteis e pertencemos a algum lado e que somos valorizados, tendemos a permanecer. Isto na questão da retenção. Agora, a minha liberdade também tem que respeitar a liberdade do outro, a função do outro, a legitimidade que o outro tem. Como digo mais uma vez, mesmo isto, liberdade dentro da minha função, devo ter a liberdade e a autonomia e a responsabilidade para exercer da melhor forma que eu considero e que a própria organização também pede e solicita. Muito no respeito também pela liberdade e pela postura do outro. Nós falamos muito aqui na questão da liderança, mas os colaboradores têm efetivamente um papel importantíssimo na forma como o dia-a-dia decorre. Não são apenas as lideranças que lideram. As lideranças não formais dentro das equipas de trabalho, para mim, muitas vezes, onde está o segredo. Daí dar-lhe a liberdade de poderem criar um ambiente de trabalho adequado às equipas que estão em cada momento. A liberdade, nesse caso, então, também pode ser um fator de produtividade. A liberdade parece-me que será sempre um fator de liberdade. Não sei se neste momento será diretamente um fator de retenção. Porque me parece que a nível a visão do trabalho alterou efetivamente e tem alterado muito nos últimos anos. Eu diria que há um pré-Covid e um pós-Covid. Esta questão de ficarmos em casa, de podermos ter parado,
faz com que se olhe para o trabalho apenas como um meio e não também como um fim em si mesmo. Fala-se muito na questão da liderança, se temos ou não vidas equilibradas, mas eu creio que isto também tem a ver com a forma como olhamos o trabalho. Para mim é um fator de realização, faz parte da minha vida. Trabalhar faz parte, mesmo que eu pudesse não trabalhar, se calhar eu escolheria trabalhar. Porque me sinto útil, porque me sinto parte integrante de uma organização, porque sinto que tenho um papel no mundo. Muitas vezes há um discurso inverso a isto, que o trabalho é apenas um meio que eu tenho para pagar contas ao fim do mês, para se quiser fazer uma viagem eu tenho de trabalhar, e portanto não me pertence a lugar nenhum, porque é apenas uma sala que eu tenho de tolerar para poder viver. E eu não sei se ao nível de saúde mental, da liberdade de fazer o que quer, esta forma de olhar o trabalho como uma maçada que temos de tolerar, não está a retirar-nos então a liberdade de respirar nos ambientes de trabalho, a não saber reconhecê-lo e a não ter o trabalho no lugar certo na nossa vida. Porque vai ser sempre horrível. Tentar ter de estar 5 horas, 4 horas, 8 horas que sejam, num sítio em que não me apetecia nada estar. Porque eu queria estar a viajar, porque eu queria estar no ginásio, porque eu queria estar com a minha família. Faz parte. Daí o presentismo, as pessoas estão, mas não estão. Não é? Portanto, não sei. Ficarei a pensar também. Que liberdade, não é? Que liberdade e qual é a liberdade que eu escolho? Porque eu escolho a liberdade de poder trabalhar e de poder fazer a diferença no local de trabalho onde estou. Alterando um pouco a ordem nesta ronda final, parece-me assim muito repetitivo, agora salto agora para o Guilherme. Ok. Liberdade. Sim, é uma pergunta interessantíssima, porque a liberdade, as palavras são animais selvagens, de certa maneira, e as palavras têm muitas cargas. Eu acho que trabalhar devia ser um gesto de liberdade. Devemos trabalhar porque somos livres. E curiosamente, estava a falar sobre a questão de trabalharmos para viver, não é? Não, viver para trabalhar. Ou trabalhar para viver. O trabalho tem sido uma fonte de recursos, de condições para podermos, de facto, viver, pelo menos na nossa ideia, podermos viver a vida. E isso é uma frase, é uma ideia que está resumida numa frase num campo de concentração. O trabalho liberta. Portanto, isso é sintomático logo à partida. Nós não devíamos trabalhar para nos libertarmos, devíamos trabalhar porque somos livres. E, portanto, somos livres até de trabalhar nisto ou noutra coisa qualquer. Portanto, essa percepção de liberdade eu acho que é indispensável para trabalharmos bem, para trabalharmos, para conseguirmos encontrar um equilíbrio e o sentimento do sentido, de missão, de que falava, de poder integrar um projeto, de ter horizontes. No próprio trabalho, acho que nos contextos em que trabalhamos, é importante ter esta sensação, esta percepção de que estamos num contexto de liberdade. Não estamos presos a alguma coisa, não estamos constrangidos de formas negativas a alguma coisa. Depois há uma outra dimensão em que eu acho que a ideia de liberdade pode até nem ser a melhor companheira do pensamento, na medida em que nós estamos sempre comprometidos, é uma coisa curiosa. Mesmo quando falamos, nós estamos comprometidos. Aliás, temos o microfone a gravar e subimos logo um tom, porque já medimos um bocadinho as palavras e tal. Mas não estou a falar de nós em particular, mas nós, enquanto sociedade, enquanto indivíduos na sociedade, estamos sempre comprometidos. Seja com um território, seja com uma empresa, seja com um partido, seja com uma religião, seja com pessoas. Eu acho que um dos grandes segredos é perceber com o que é que nos comprometemos, com o que é que nós decidimos comprometermos. Porque esses compromissos também nos dão um bocadinho de foco e de horizonte. No teatro, eu tenho liberdade para programar, mas a minha liberdade tem limites. E ainda bem, são limites bons, são limites construtivos. Às vezes até o meu jogo diário é tentar relacionar-me com estes limites da liberdade, perceber se isto pode ir mais além ou se faz sentido terminar ali. Por exemplo, um limite é a morada do teatro. O teatro tem uma morada e isso é uma coisa boa e uma coisa má, porque posso cair na tentação de programar para aquela rua. E estamos num conceito que é muito maior que aquela rua. E se calhar aí a liberdade pode ser esticada, podemos esticar. Portanto, eu acho que acima de tudo, como dizia, concordo plenamente, a liberdade de expressão, sempre. A liberdade de relação, de associação, enfim, todas as liberdades que até têm sido as bandeiras
da nossa democracia no pós-25 de Abril, especialmente estas coisas, nem tanto das liberdades que estão presentes nas organizações, mas as liberdades individuais, de nos podermos associar a outras pessoas, podemos falar, podemos pensar, podemos ser dissonantes, vozes dissonantes também. São liberdades que são valiosas e que quando nós estamos bem, são construtivas também. E acho que é preciso, acima de tudo, cultivar esta percepção da liberdade, esta ideia de que somos livres, percepção e prática, não posso ficar só na ideia, de que somos livres para trabalhar aqui, e podemos, de facto, dialogar com os limites que a liberdade inevitavelmente acaba por ter. Muito eloquente. Eu vou aproveitar, vamos saltar do tom da esfera ultra criativa e cultural, esta liberdade que não tem que ser noutro espaço, pode ser noutro espaço, a liberdade com estas diferentes camadas, que é decorrente de uma entidade cultural, mas uma entidade como, por exemplo, uma empresa que lida com coisas muito mais físicas, muito mais restritivas no espaço e no tempo, como é que se estica esta liberdade? Se é que se consegue esticar? Estica-se, é possível, não é mesmo? É muito importante a existência dessa liberdade, e dentro daquilo que a nossa organização em si existe a liberdade, e como dizia, liberdade, mas não descurando o sentido do compromisso. Tem que haver compromisso, portanto as duas coisas são possíveis de acontecer. E no que são a compreensão de toda a gente dentro da organização, há essa liberdade, há expressão, relação, as pessoas, tal como eu dizia, são dentro daquilo que são as suas funções, eles vão ter com o colega, vão ter com a chefia daquele departamento e dizem, olha, eu acho que se fizéssemos desta maneira íamos obter melhor resultado em menor tempo e assim já conseguimos entregar e encomendar a tempo. Isso é completamente aberto dentro daquilo que é a nossa organização, o nosso dia-a-dia. Portanto, é muito importante e existe. Isto é importante naquilo que é os nossos trabalhos e fora deles, portanto, acontece. Mas liberdade e compromisso, porque sabem que fazendo de outra maneira, conseguem na mesma chegar àquilo que é o objetivo. Portanto, o compromisso também está lá. Uma coisa que se tem vindo a acontecer, e eu não falo isso no que diz respeito lá ao trabalho, mas na nossa sociedade eu acho que há muito aquela falta do sentido de compromisso. Mesmo que os miúdos mais jovens, a atividade social, diferente profissional, coisas que, nem que seja de voluntariado, às vezes não faço assim umas coisas exageradas, não é? Então, olha, vamos fazer isto assim. Precisamos de ajudas, como é que é? O que é que queremos contar? Eu posso. É só miúdos. E depois chega-se à altura, não sei se é por acharem que é voluntariado, chega-se à altura e não vão. Também é porque é voluntariado. Não, eu disse que podia. Alguém está a contar com isso. Portanto, liberdade, sim senhora, mas com sentido de compromisso. Acho que isso. Quanto mais compromisso, mais importante é, mesmo o voluntariado, é o contrário. Por ser voluntariado, é ainda mais importante não falhar. É ainda mais importante não falhar, mas acho que as pessoas veem a coisa mal. Pensam assim, também não faz mal se eu não for. Também não tenho qualquer consequência. Acho que é por aí, não tenho consequência. Não, as pessoas estão a contar contigo. Bem, Emília, como líder, psicólogo e muitas outras coisas, como é que vive esta questão da liberdade no contexto do trabalho e no contexto da vida? Qual é o papel da liberdade? Este tema é super interessante e daria aqui para várias conversas, não é? Partilho da mesma opinião que a Sofia. Acho que a liberdade implica sempre, seja numa criança, num adolescente, com quem eu trabalho todos os dias também, seja num trabalhador ou num colaborador, implica sempre mais responsabilidade. Liberdade implica responsabilidade. E, por vezes, não é fácil para algumas pessoas, para alguns jovens, para algumas crianças, entenderem efetivamente este conceito de o aumento de liberdade implica também maior responsabilidade, maior compromisso e por vezes, isto traz alguns dissabores, quer seja nos adolescentes, quer seja nos colaboradores, porque acaba por, como a Sofia mencionou e bem, há aqui, na questão do trabalho, o trabalho está a ser visto de uma outra forma, antes Covid e pós-Covid, e efetivamente
estas novas formas de olhar para o trabalho, às vezes trazem aqui alguns desafios relativamente ao compromisso e à responsabilidade que cada um assume em relação à sua própria liberdade, não é? À liberdade individual dentro da empresa, dentro da entidade, dentro do local de trabalho, porque essa liberdade depois implica uma determinada responsabilidade. E se a pessoa está no trabalho apenas para ganhar o seu vencimento, para atingir um determinado fim pessoal, as coisas depois tornam-se aqui mais difíceis de conciliar em relação aos objetivos também da própria entidade e do próprio grupo de trabalho, não é? Mas, efetivamente, aquilo que eu deixava é que a liberdade implica muito mais responsabilidade. Eu sou livre e escolhi essa liberdade para avançar com a minha clínica, mas isso trouxe-me muito mais responsabilidade do que quando eu trabalhava por conta de outra, não é? Portanto, mas foi um assumir e lá está, a minha balança também ainda está muito desequilibrada, mas eu espero caminhar para o sentido do equilíbrio entre o trabalho e a vida profissional, tornando-a mais sustentável. Muito obrigado, agradeço a todos e para terminar eu deixava só de facto 2 sublinhados do que foi dito, uma ideia que é nós trabalhamos porque somos livres, mas com grande liberdade vem grande responsabilidade. Até breve.